Bom dia, irmãos. Vamos dar início ao culto. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Que alegria, mais um domingo, dia do Senhor. Nós podemos estar reunidos aqui para adorar ao Senhor, para louvá-lo. Hoje faremos a leitura do Salmo 85. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias ou na projeção aqui. Vamos ler então, irmãos. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimistes toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a verificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais calam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, e para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Que maravilhoso, irmãos, sermos o povo escolhido do Senhor, fomos salvos pelos méritos de Cristo na cruz. O Senhor perdoou todas as nossas iniquidades, misericórdia e graça nos alcançam diariamente, amém? Sabemos que o nosso Deus também é justo e é bom, e nos conduz pelo caminho segundo a sua vontade. Vamos orar? Senhor Jesus, nós só temos a te agradecer, pois Tu és a nossa salvação. Sabemos, Senhor, que muitos são os nossos pecados que ofendem o Senhor, mas através dos méritos do Teu Filho Jesus, que morreu e se entregou na cruz do Calvário, nós podemos novamente ter comunhão contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, pois Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de graça, és um Deus de bondade, Senhor, és um Deus de justiça. Nós queremos andar segundo a Tua vontade, Senhor. Nos conduz pelo Teu caminho. Obrigado, Senhor, por esse domingo, por esse culto. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos louvar o Senhor. Tem que deixar aqui assim. Isso. Isso, dá pra... Isso. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Te vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Tu és a direção, o sol a me guiar.
Diante dele nos prostramos.
Amém, irmãos? Bom dia. Vamos, por favor, continuar em pé para a gente fazer as leituras. Só mais um pouquinho. Vamos começar com a leitura do Catecismo Nova Cidade. Eu vou me virar aqui um pouquinho para ler com vocês. Todos receberam aí o diretório de culto. Então vai ser uma nova prática da capela, né? A gente quer cada vez mais trazer para vocês tudo aí em resumo, né? Das nossas atividades do culto. Vocês podem olhar aí, já que é novidade. Tem o passo a passo do nosso culto, as canções que o Jean cantou, o salmo que foi lido, o título da pregação, os credos que a gente vai recitar, enfim, todas as nossas atividades do culto. E atrás também, para quem quiser fazer uma contribuição, tem o QR Code com o Pix, então fiquem à vontade. Então tá, gente, vamos fazer a leitura do Catecismo Nova Cidade, a pergunta número 2. O que é Deus? Todos juntos. Pergunta número 2. O que é Deus? Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e perfeição, divindade e glória, sabedoria, justiça e verdade. Nada ocorre exceto por meio dele e por sua vontade. Amém. O Catecismo Nova Cidade é um catecismo bem simples e muito bom de a gente fazer com o devocional da nossa família e também para indicar para amigos. Ou até fazer postagens no Instagram. Então, ele é bem didático e tem muitas referências bíblicas. Vocês podem também utilizar aí no dia a dia de vocês. E ele é bem baratinho, tem na Amazon. Então, vale muito a pena a compra desse catecismo. Vamos recitar os 10 mandamentos? 10 mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus. Não as adorarás e não lhes darás culto. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. No dia do sábado para santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás nada do teu próximo. Mais um pouquinho em pé, vamos fazer a leitura do texto de hoje, que está em Hebreus, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura hoje um pouco mais extensa. Eu vou ler também a parte que o Jean pregou semana passada para a gente complementar o que eu vou pregar hoje. O que eu vou falar está no versículo 14 ao 19. Mas a gente vai fazer a leitura até do contexto inteiro do versículo 7 até o 19. Diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça de haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvir a sua voz,
não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não poderam entrar por causa da incredulidade. Senhor, te agradecemos por mais um culto hoje, que a sua boa mão seja sobre o sermão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Então, hoje a gente vai dar sequência no capítulo 3. Vamos encerrar o capítulo 3. Eu vou fazer essa parte final, mas só recapitulando tudo aquilo que a gente viu ao longo de Hebreus. Eu vou ser mais sucinto, vou falar o que cada capítulo representou para nós, resumidamente, né? O propósito, como todos sabem, é incentivar a fidelidade de Cristo, já que Ele é um novo, último e superior sacerdote. No capítulo 1, nós vimos que o Filho é a perfeita revelação de Deus e é superior aos pais e aos anjos. Já no capítulo 2, nós vimos que nós não podemos negligenciar essa revelação e permanecer fiéis ao Senhor, que é o Filho, que é esse que tem o nome superior aos pais, aos anjos. Por isso que a gente deve permanecer fiel a Ele. E no capítulo 3, começando ali pelo Natan, nós vimos que Cristo é superior a Moisés. E agora comigo e com o Jean, a gente está vendo que o perigo da incredulidade e da desobediência. A gente viu ali que a superioridade de Cristo em relação a Moisés, como bem o Natan falou, o cuidado que a gente deve ter com as tentações, o motivo para a gente auxiliar um ao outro, e quando a gente deve começar essa mudança para não cair na incredulidade com o Jean. E hoje a gente vai ver um motivo para preservar a confiança e vencer a incredulidade, que é do versículo 14 ao versículo 19. A minha primeira proposição que eu trago hoje é: a confiança no Salvador é um bem que deve ser preservado para sempre, referente aos versículos 14 e 15, que dizem assim: porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, a gente vê que, de novo, o autor cita o mesmo salmo que o Jean trabalhou em cima no último sermão, mas aqui antes ele dá um motivo. Por quê? Esse motivo se encontra ali. Se nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Princípio, na verdade, é no início, desde o início tivemos. É a confiança que a gente recebe no início da nossa chamada a Cristo. E essa confiança é muito importante, irmãos, porque no início tudo é bom. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente vê a sua obra maravilhosa e tudo que Ele fez por nós, alguns presenciam milagres, alguns são chamados numa situação de extrema delicadeza, onde estavam passando por diversos problemas e são chamados e vêm a Cristo, e aquela confiança surge, aquele chamado, aquela chama é acesa e todos são impactados. Geralmente no início e no princípio, como diz o autor aqui, há uma maravilha, a gente enaltece esse início da jornada. Pois assim como o povo no deserto, nós começamos bem, mas nos deparamos com os perigos comuns da vida do crente. Daí a gente começa a passar por certas provações que podem gerar instabilidades e começa a abalar nossas estruturas, gerar oscilações na nossa vida. E aquela confiança lá do início começa a oscilar. E como a gente faz para se manter firme diante disso? Para não deixar o medo, não deixar o pecado e a incredulidade dominar. Então, aqui o autor está dizendo para a gente permanecer firme.
E eu trago aqui para vocês um bom motivo para permanecer firme, que é a confiança no Senhor, naquele Deus que é superior aos pais, superior aos anjos, que tem o nome exaltado e é chamado de Filho, nesse Jesus. E um dos problemas quando a gente se depara com a falta de confiança, quando a gente inicia a nossa jornada com muita confiança e começa a sentir alguns problemas, como também o povo do deserto teve, porque eles saíram do deserto, eles viram as maravilhas de Deus lá no início, quando o Moisés abriu o mar por intermédio de Deus. Eles viram as maravilhas, eles viram os milagres, mas mesmo assim, quando passaram pela provação, eles questionaram, eles murmuraram. E nós também, quando a gente vê os milagres, é fácil de confiar, é fácil de aceitar, mas quando a gente é provado, quando a gente é testado, aí fica um pouco mais difícil, aí gera a instabilidade. E muitos, por certa autossuficiência, param de seguir a Cristo, ou tentam seguir por seus próprios meios, pelas suas próprias forças. Diante da estabilidade, a autossuficiência é um dos pontos que eu destaquei aqui como um perigo. A autossuficiência nos faz confiar em nós mesmos. E quando a gente confia em nós mesmos, a gente sabe que tem tudo para dar errado. Quem sabe o povo que tinha saído do Egito, lá no deserto, pensou, se a gente seguisse nosso próprio caminho, a gente já tinha chegado na Terra Prometida. Essa autossuficiência que faz pensar que a gente pode realizar as coisas sem Deus é um tremendo perigo e é um dos pontos que nos levam à incredulidade. Outro ponto é ir a Cristo buscando alcançar bênçãos, que a gente vê muito em igrejas mais tradicionais, né? de esquina. A gente vê que o povo vai à igreja buscando bênçãos, buscando coisas materiais, e acabam se frustrando se não conquistam, ou então, depois que conquistam, tudo bem, não sabe se permanecem ou não, então não gera também uma confiança plena, mas sim passageira, porque eles não estavam focados realmente em Cristo. Outro perigo é uma santidade aparente, camuflada de moralismo. A gente encontra também em muitas igrejas, e a gente tem que se policiar para não ter no nosso coração. Porque também, após confiar em Cristo, a gente pode iniciar nossa jornada firme, mas depois, diante de um falso moralismo, de uma santidade, achar que somos superiores a quem, por exemplo, está no mundo, superiores a quem, aos não crentes, aos pagãos. A gente é superior a eles, ou superior a outros irmãos de outras igrejas, congregações, enfim. Essa santidade camuflada de moralismo também é um perigo que pode nos levar a pecado e à incredulidade. Porque aqui não há progressão, aqui não há uma santidade firmada no Senhor, mas sim no moralismo, e sim em achar que eu sou melhor que o outro, achar que eu sou mais santo, ou então numa falsa santidade somente na igreja, e no meu cotidiano eu faço tudo errado, mas lá dentro do templo eu sou santo, eu faço a reverência a Deus, eu dou paz do Senhor para meus irmãos. Então o falso moralismo também é um perigo que pode nos levar à incredulidade, nos afastar dessa confiança do Senhor. Quem sabe também lá no povo do Egito, que saiu do Egito, aqui que é citado pelo autor, não tinha também falsos moralistas que no momento das bênçãos estavam bem, mas no momento das provações se acharam muito bons para passar por aquilo? Pode ser que sim, a tendência é que tenha, porque era um povo escolhido por Deus, como nós também somos, igreja, e dentro da igreja tem, lá deveria ter também. Outro aspecto que eu trouxe aqui é aqueles que transgridem com o pretexto da graça já alcançada. É outro ponto que pode nos afastar dessa confiança que há em Cristo, que nos motivou, que nos fez ser chamados.
Então, esse pretexto de graça já alcançada para eu poder transgredir, a gente vê muito no liberalismo, muito em pensamentos de igrejas mais modernas, enfim. Mas também é um movimento teológico e que pode nos afetar, pode sim nos contaminar e fazer com que a gente pense, não, mas eu já sou salvo, então eu posso dar uma margenzinha para a tentação. Não, mas eu já sou salvo, então eu posso me tocar, dependendo de cada um, né? Então a gente tem que ter cuidado, porque isso aqui é muito perigoso e é um passo para nos levar à incredulidade. Então, de início, se nós somos participantes de Cristo e permanecemos com essa confiança, nós devemos ter cuidado com esses pontos que eu citei, porque são pontos que, sim, a partir da nossa caminhada, nos afastam dessa confiança, nos afastam desse permanecimento na fé cristã, nos bons fundamentos. Eu separei uma frase de João Calvino que diz assim: seremos estáveis e livres do risco das oscilações, contanto que estejamos bem assentados nos fundamentos da fé. Quando nós estamos bem assentados nos fundamentos da fé, estamos numa igreja bíblica, com irmãos que nos ajudam, nos exortam, como o Gia falou na semana passada, referente ao versículo 13. E quando a gente também tem uma fé bem fundamentada, práticas devocionais em dia, a gente não corre esses riscos de cair esses riscos que eu apresentei aqui, que nos levam a essa falta de confiança, que nos levam ao pecado. Quando a gente tem uma igreja bíblica, quando a gente se deleita na palavra no nosso dia a dia, não há problemas, porque a gente vai estar firme. Nós vamos ser tentados, mas como diz aqui essa frase, a gente vai estar firmes e bem assentados nos fundamentos da fé. Quando a gente está assim, junto em comunhão com Cristo, temos a certeza que o mal não vai nos abalar, porque Cristo está por nós e a gente está seguindo aquilo que Ele deixou. Então, para nos mantermos firmes, ali o Salmo, de novo, que o autor cita, ele diz que é hoje é o dia de mantermos firmes, conforme o versículo 15 diz. Hoje, enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Complementando o versículo 14, ele vai dizer que hoje é um momento da gente não endurecer o coração. Então Deus nos chama diariamente a oportunidade de progredir. E essa oportunidade se dá hoje. A nossa vida deve ser aperfeiçoada mediante o crescimento da fé. O crescimento da fé está ligado diretamente à confiança e à obediência. É isso que o autor está trazendo aqui. Ele está tentando nos mostrar o caminho de confiança e obediência que nos afasta da incredulidade. E essa confiança e essa obediência estão linkadas a Cristo, que é superior a todos esses que ele vem trazendo, desde lá do capítulo 1 até o capítulo 3, superior aos pais, aos anjos e agora a Moisés. Então, se o povo foi desobediente a Moisés, ele deve ser obediente a Cristo, porque Cristo é superior. Então a nossa vida deve ser aperfeiçoada mediante o crescimento da fé, como uma subida de uma escada. O crescimento da fé está diretamente ligado à confiança e à obediência. A confiança e a obediência nascem de uma prática devocional diária. Eu separei um exemplo aqui dessa progressão que nos afasta da incredulidade, que na verdade é o crescimento da fé, a confiança, a obediência e a prática devocional, como uma grande escada. Mas para alguns, eu sei que a gurizada aí vai entender o exemplo que eu separei aqui, no Dragon Ball Z, quando o Goku ele morria, ele tinha que fazer todo um trajeto para chegar até lá os seus gurus, onde ele ia receber as dicas. E esse trajeto era como se fosse uma passarela que ia subindo assim no céu, né? Uma passarela que ele vai trilhando, e às vezes se perde, às vezes não chega, parece que não vai chegar, e passa episódios ele está indo naquela passarela, e outros fatos acontecendo, enfim, é uma passarela muito longa, que chega até um certo ponto. E a nossa vida cristã é assim também. A nossa santidade é assim também. A gente vai, às vezes a gente entra por um caminho errado, tem que voltar e tem que ir pelo caminho certo.
E para alguns que não viram o desenho, também você pode imagina uma grande escada para o céu. A gente está subindo, às vezes a gente cai em degrau, mas a gente nunca tropeça e cai até o final, se a gente está bem alicerciado em Cristo, se a gente está em dia com nossas práticas devocionais. A gente viu no Sermão da Montanha que nossas práticas devocionais são a oração, a leitura da palavra, o jejum, o servir ao próximo, o ajudar o necessitado e praticar a justiça de Deus. Se a gente está alicerciado a essas práticas devocionais, se a gente está ajudando o próximo, se a gente está tendo essa intimidade com Deus, a gente não vai cair degrau abaixo. Não, a gente vai progredir. Pode até empacar, pode até cair um ou outro, mas a gente não vai ao chão de vez. E também como o Goku, a gente não se perde no caminho, a gente vai achar aquele caminho e vai conseguir salvar o mundo do mal, como o Goku salva no Dragon Ball. Então, esse é um exemplo que eu separei. E tem outra frase também de Calvino relacionada a esse que diz: visto que Deus jamais cessa de falar, não basta que recebamos sua doutrina com disposição mental, a menos que demos prova de que lhe somos obedientes, com a mesma aptidão de hoje, amanhã e sempre. Então a gente deve manter essa obediência, esse crescimento da fé, essa santidade é uma progressão. E Calvino está dizendo aqui que não basta a gente só ter uma boa doutrina, uma boa disposição mental para essa doutrina, se a nossa prática não estiver em dia. A gente deve se manter obedientes. Então, uma boa doutrina com uma boa prática. E essa prática é uma prática devocional, uma prática de servir também aos irmãos e aos necessitados, de ajudar aqueles que precisam e também de estar em comunhão com o Senhor. Então, a doutrina com prática. E assim a gente progride, assim a gente não corre riscos de cair na incredulidade. Então, a primeira aplicação que eu trago hoje é que nós necessitamos da prática devocional para nos mantermos participantes em Cristo, como diz no versículo 14. Nós necessitamos dessa prática devocional. Senão, a gente não vai conseguir permanecer firme, alicerciado. Como diz ali o versículo 14, se de fato guardamos firme até o fim, a confiança lá desde o princípio, aquela mesma confiança que a gente teve quando a gente foi chamado, é muito difícil de permanecer com ela, mas se a gente está em Cristo, está licenciado, está vivendo em práticas com Ele, em obediência, se a gente está vivendo em adoração, está vivendo uma vida devota a Ele, a gente vai ter aquela mesma obediência, aquela mesma confiança lá do princípio, que aqui o próprio autor destaca, se de fato estamos guardando a mesma confiança. Então que eu e você, a gente guarde essa mesma confiança. E a pergunta que eu trago hoje é: como você tem se relacionado com o Senhor? Como você tem feito para se manter firme? Será que você tem tido por base tudo que a gente aprendeu aqui nesse sermão, por exemplo, no Sermão do Monte, ou então agora em Hebreus? Será que você tem praticado a sua oração diária, a sua devoção? O que você tem feito para se manter firme? E é isso que a gente precisa entender. Para se manter firme, a gente deve ter comunhão com Deus. E a segunda proposição é a seguinte: a rebeldia é um mal que deve ser combatido, pois traz graves consequências. Referente aos versículos 16, 17 e 18, que diz assim: ora, quais que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão os que não foram desobedientes? Aqui a gente vê que o autor cita 3 pontos que aconteceram lá no deserto. Primeiro, a rebelião. Os que saíram do Egito, mesmo tendo ouvido, se rebelaram. Ele deixa claro isso no versículo 16. Depois, o Senhor se indignou por 40 anos por causa dos pecados, e eles padeceram lá no deserto, no versículo 17. E no versículo 18,
os que desobedeceram não entraram no descanso, conforme prometido pelo Senhor. Já que vocês se rebelaram, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo visto todas as maravilhas que Deus fez, mesmo tendo ouvido a promessa que Deus fez para vocês, vocês indignaram ao Senhor, então padeceram no deserto. E agora também pela desobediência, não vão entrar no local prometido pelo Senhor, não vão entrar na promessa do Senhor, porque vocês desobedeceram. É isso que o autor está mostrando aqui, e que não seja repetido em Cristo aquilo que foi repetido em Moisés. Então, coisas que a gente deve levar em mente para não entrar em rebeldia. Muitos crentes entram em rebeldia. E se você parar para pensar aí, você conhece alguém que entrou muito próximo de você por um motivo muito bobo, se revoltou contra o Senhor, ou se revoltou contra a igreja. São vários motivos que nos levam a entrar em rebeldia na nossa vida. Pode ser em perdas, a gente pode perder um trabalho e se revoltar contra o Senhor. Senhor, por que tu me tirou desse trabalho que era tão bom, sustentar a minha família? Ou a gente pode perder um ente querido, ou a gente pode ser diagnosticado com alguma doença e se revoltar contra o Senhor. São coisas sérias que abalam até o nosso coração. E se a nossa fé, como a gente leu, não estiver bem alicerciada, bem na base da fé cristã, na base das doutrinas cristãs, a gente vai balançar nesses momentos difíceis. Então a gente conhece muita gente que teve esse momento de rebeldia. E esse momento de rebeldia pode determinar o caminho que ela vai seguir. Se é um caminho de confiança ou um caminho de incredulidade. Por isso que é muito importante a gente estar firme nas doutrinas, mas também convivendo com irmãos que nos auxiliem nessa caminhada. Porque se os irmãos que a gente convive, a gente entrar nesse desespero, entrar em rebeldia, eles não nos auxiliarem na caminhada, a gente tem muito mais chance de não voltar, de permanecer em rebeldia. Outros pontos que fazem nos entrar em rebeldia: fases da vida, adolescência. O pai que diz não para o filho por alguma coisa, o filho já se revolta: eu não quero mais ir para a igreja, meu pai é isso, meu pai é aquilo, não deixou fazer isso. Enfim, fases da vida. Ou pode ser uma fase adulta, uma pessoa que está tentando casar ora, Senhor, ou então está procurando um emprego e não aparece essa promessa, isso que está orando, ele se revolta contra Deus, entra em rebeldia, se afasta. Outro ponto: revoltas contra lideranças de igreja. Soube que o pastor adulterou, soube que o pastor roubou, eu vou sair, vou abandonar a minha fé, vou abandonar a igreja, vou abandonar tudo que está relacionado a Deus. Uma revolta por causa de uma queda de alguém, ou por conta de uma referência que nós tínhamos de liderança. Acontece bastante nas igrejas. E as pessoas se revoltam, as pessoas abandonam, se rebelam contra Deus por conta disso. Ou até mesmo uma revolta por causa de um cenário político. A extrema direita dominou, o ódio dominou, eu vou abandonar a igreja, está contaminado pelo ódio, eu quero o amor. E do outro lado, eu vou abandonar esse país, vou abandonar essas lideranças porque elas não apoiaram o candidato que era contra o mal, contra o comunismo, contra não sei o que. Eu vou abandonar, vou sair daqui porque eles não apoiaram. Essas revoltas também nos afastam de Deus, por outros cenários. Então aqui a gente tem que pensar e ir contra essa rebelião do nosso coração, por diversos fatos, como eu falei aqui. Pode ser coisas grandes, coisas pequenas, coisas internas do nosso coração, coisas externas. Então a rebelião está em todo lugar. E nós somos seres rebeldes por causa do pecado original. Nós caímos em pecado lá no início, lá no princípio, o nosso pai. Então, a nossa origem é pecaminosa, a nossa natureza é pecaminosa. Nós somos seres em eterna rebelião, mas para não estarmos em rebelião, a gente tem que estar alicerciado com Cristo, firmes em Cristo. Se a gente for ver no versículo 16, eles foram libertos lá do Egito,
Eles estavam presos, eles eram escravos e foram libertos. E mesmo assim se rebelaram. A vontade, às vezes, nossa de retornar ao mundo, eu botei aqui, mas entenda-se o mundo como pecado, é a mesma vontade deles que eles tinham de retornar ao Egito, ou então fazer por eles mesmos a sua libertação. A vontade de retornar ao mundo é a mais cruel rejeição da obra de Deus no seu eleito. Quando um eleito tem esse desejo, é a mais cruel rejeição a Deus. Porque o Deus que o chamou, o Deus que o libertou, agora tu está tendo essa revolta no teu coração contra esse Deus. Agora está tendo essa rebelião no coração por causa desse Deus que te tirou do pior caminho que tu poderia estar. Isso realmente indigna a Deus. Indignou lá no deserto. E até hoje indigna, quando a gente tem esse sentimento de revolta. E a gente não deve alimentar esse sentimento. A gente deve cuidar muito, muito, muito para não alimentar esse sentimento e essa vontade de retornar às velhas práticas, ou então, hoje está muito na moda, conhecer novas experiências. Então, a tentação, então, o desejo de revolta, de voltarmos às velhas práticas ou a novas experiências está à tona. Lá para eles também, eles desejavam retornar, já que estavam ali andando para um lado para o outro e não encontravam a terra prometida. E muitas vezes a gente está assim também, andando para um lado para o outro, não se firma em lugar nenhum na nossa vida, ou até então em igrejas, ou então mesmo num trabalho, num relacionamento. A gente tem esse sentimento. E até mesmo na nossa fé com Deus, a gente não sente essa firmeza e está andando para um lado para o outro. E vem esses pensamentos, não, quem sabe se eu retornasse, ou quem sabe se eu fosse por outro caminho. Aí que entra o auxílio, aí que entra as práticas devocionais, aí que entra nossa confiança em Cristo. Se a nossa confiança for a mesma e permanecer a mesma, a chance da gente degredir aqui é muito baixa. Mas a chance da gente cair em tentação é muito baixa. A chance de a gente ouvir esse sussurro é muito baixa. Mas se nós não estivermos firmes aqui, a gente vai dar uma brechinha e daqui a pouco se acostuma com essa brecha e daqui a pouco dá outra. Quando vê, a porteira inteira abriu. Quando vê, a gente está mais fora do que dentro. E quando vê, a situação é irreversível. E quando vê, a ira de Deus tomou conta sobre a nossa vida. E de fato, nós não ficamos firmes, ou então é um fator irreversível. A gente dá conta que, na verdade, o nosso chamado não valeu de nada e que aquele não era um eleito. Então a gente deve ter muito cuidado mesmo para permanecer firme e não se rebelar contra Deus. Quem é participante de Cristo regenerado não retrocede repentinamente, não se apóstata. Na verdade, ele pode retroceder, pode lutar contra aquilo. Ele vai ficar triste por causa do pecado, ele vai ficar triste por causa das situações que ele vem lutando, que ele vem caindo, mas ele vai se erguer, vai lutar. Eu separei aqui que é como um time que está quase na zona de rebaixamento. Ele luta para não cair, ele joga a vida, ele paga bicho para os atletas, ele faz de tudo para não cair. Se agirmos assim, lutarmos, a gente não vai cair, a gente vai se permanecer firme. Mas se a gente abrir de mão, a gente vai ser como o Vasco. Desculpa, não tem nenhum vascaíno aqui, então pode zoar. Se fosse o Grêmio Inter, eu sei que ia dar problema. Mas aqui não está liberado. Então às vezes a gente não tem que agir como um time que luta, um time grande para não cair. Não como um time que aceita um rebaixamento fácil. Não agir como um Vasco, mas sim como um time grande. Agir como um Grêmio, como o Inter. Ou melhor ainda, como o São Paulo, o Flamengo, que nunca caíram. Então a gente deve lutar, a gente pode cair, mas a gente tem que levantar e não retroceder, não ficar nisso. Porque a gente conhece muitos que ficam esses altos e baixos e acabam não se firmando.
mas a gente deve vencer esses altos e baixos, essas quedas repentinamente. A gente deve se entristecer, mas ao mesmo tempo buscar alegria, buscar auxílio dos irmãos para sair dali. E é isso que o Evangelho vai nos declarar. E aqui nós temos um exemplo muito melhor, maior do que Moisés que eles tinham lá. A gente tem Cristo, o Filho de Deus, para nos amparar. E é isso que o autor está dizendo. Vocês têm um filho, se apeguem uns nos outros. Vocês têm um filho, se firmem nele. E isso é muito melhor. Mas muitas vezes, nas nossas fases, a gente acaba aceitando a rebeldia. Então o autor adverte os cristãos para que não se faça contra Cristo o que se fez contra Moisés. Olha, Moisés era inferior a Cristo e fizeram aquilo contra ele. E Deus se indignou contra eles. E eles não viram a promessa. Se Moisés, que é inferior a Cristo, e se o Senhor já se indignou contra aquele povo, imagina Cristo, que é muito superior. Então não façam isso contra ele. Firmem-se nele, se agarrem nele, pois Cristo é superior a Moisés. É isso que ele está dizendo aqui para o povo hebreu. É isso que ele está dizendo para nós. Cristo é superior à nossa igreja, Cristo é superior às autoridades pastorais, Cristo é superior a tudo que a gente bota na frente, tenta botar na frente dele, a nossa autossuficiência. Cristo é superior a tudo o que nós tentamos colocar como ídolos na frente dele. Então que a gente permaneça nele, firme nele. Moisés foi o libertador do Egito, mas Jesus é o libertador do pecado. E é isso que a gente tem que olhar, amém? Então, a gente vai ver que no versículo 17, essa mesma rebeldia, essa mesma rebelião, traz indignação. O Deus de misericórdia também se indigna. A gente vê nos Salmos que o Senhor é bondoso e sua misericórdia dura para sempre, como no Salmo 106, versículo 1. Ou então no Salmo 145, versículo 8, que diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em clemência. Tardio em irar-se e grande em clemência. Então o Senhor é misericordioso, Ele nos escuta quando a gente erra. Quando a gente está no mau caminho, Ele é tardio a irar conosco. Ele não vai se irar facilmente. Ele é grande em clemência. O salmista está declarando aqui que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele nos abraça nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente está fazendo algo errado. Então, a gente deve se firmar nesse Senhor. Mas Ele também se indigna. E com aquele povo Ele se indignou. O povo murmurou. O povo que viu as bênçãos dEle, as maravilhas dEle, foi contra Ele, desacreditou e não permaneceu nas provações. Então Deus se indignou. Esse mesmo Deus de misericórdia, tardio em irar-se e também grande em clemência, se indignou com esse povo. E às vezes a gente acha que Deus é só amor, mas também é juízo. E a gente também não deve pensar que Deus é só juízo, que vai nos eliminar porque estamos em uma fase ruim. Não, também não. Ele é misericordioso para nos dar a mão e nos erguer dessa fase ruim. Então, a gente deve ter essa atitude e saber que Deus é misericordioso. Como disse já semana passada, hoje é o momento da gente sair dessa incredulidade. Hoje é o momento. Como o salmista declara. O autor também aqui usa como exemplo o povo de Deus que saiu do Egito. Ele podia ter usado um povo descrente como exemplo, mas ele usou um povo crente que saiu do Egito, que foi escolhido por Deus para entrar na terra prometida, para ser retirado da escravidão. Era um povo que confiava nele no princípio. E muitas vezes a gente se indigna com outros de fora que não conhecem a Cristo. Então essa advertência não é para pessoas fora de Cristo, mas sim pessoas que estão em Cristo, que estão em comunhão com Cristo. É para mim, é para você também.
E nós se indignamos, nossa, mas ele foi capaz de fazer tal coisa. Uma pessoa que não tem princípio nenhum, que não tem Cristo, a gente se indigna com ele, mas muitas vezes a gente não olha para nós. Nós também somos capazes de fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez. A gente não faz por conta da nossa fé em Cristo. As outras pessoas são tão ruins, nós somos tão ruins como as outras pessoas, que a gente acaba comparando, que a gente acaba falando, e é da nossa natureza falar. Quem não gosta um pouquinho, de, às vezes, uma fofoquinha, de comentar da vida do outro? Todos nós somos inclinados a fazer isso, mas a gente não para pensar que se nós não tivéssemos Cristo, nós faríamos igual, ou pior. Então a gente não deve cair nesse falso preceito. A gente pode fazer pior, como esse povo fez. Esse povo se revoltou contra Deus, e era um povo de Deus, e o autor está citando aqui um povo de Deus, não pessoas de fora que a gente se revolta, ou que a gente acha ímpia. Não, ele está citando que o povo é de Deus. Então nós também podemos fazer isso, mesmo estando hoje em Cristo, se nós não cuidarmos e não olharmos para o nosso coração. Então é muito importante essa advertência, para a gente hoje olhar para o nosso coração. Como eles, muitas vezes nós descremos que Deus está guiando a nossa vida. Como lá eles não acreditaram que Deus estava guiando eles para a sua promessa, para a terra prometida, aqui muitas vezes a gente olha para a nossa vida, não, mas Deus não está guiando, está dando tudo errado. Não, mas Deus não está guiando, está acontecendo alguma coisa fora do eixo, ou agora aconteceu uma coisa boa, e um mês depois eu escuto uma notícia ruim, logo agora que estava tudo dando certo. Então muitas vezes a gente tem essa percepção, e a gente para pensar nisso, e é um pecado. E é uma coisa que nos afasta de Deus. E no versículo 18 diz assim: os que desobedeceram não permaneceram no Senhor, porque o Senhor se indignou, por isso que eles não permaneceram. Então, se a rebelião contra Moisés trouxe consequências desastrosas para os rebelados, de muito maior castigo estão sujeitos os que se rebelam contra o Filho de Deus. Imagina se a rebelião contra Moisés trouxe todos aqueles castigos, contra o Filho de Deus, o castigo é muito pior, a rebelião é maior. O Senhor é o descanso, não tem como estar nele quando estamos insatisfeitos. E essa insatisfação nos desconecta da alegria que vem do Senhor. A insatisfação é um vilão, é ela que nos faz murmurar. A insatisfação, ela entra no nosso coração quando não estamos alegres, quando não estamos satisfeitos com tudo o que Cristo tem feito em nossa vida. Isso é uma falta de um coração grato, um coração devoto, de meditar em todas as bênçãos que Deus já fez na nossa vida. Parando para pensar tudo que Deus já fez por mim, olhando a minha história, é muito improvável. Se parar para pensar como Deus colocou as coisas na minha vida, por exemplo, colocou a Lidiane, depois, em certo ponto, me fez estudar numa área que eu nunca imaginei que eu ia estudar. Como as coisas vão guiando, e depois me deu um emprego onde eu nunca imaginei que trabalharia. E todas as coisas vão dando certo. E muitos também, em certo ponto, eu achei, não, mas isso está errado. Isso não é o caminho que eu deveria seguir. Daí eu orei e confiei. Muitas vezes, claro que com o coração um pouco descrente, mas tentando lutar contra aquilo, e depois eu vi que sim, esse é o caminho que Deus está me mostrando, está me guiando, é um caminho correto a seguir. E aí, muitas vezes a gente tenta atalhar, tenta ir pelo caminho mais fácil, mas Deus está moldando a nossa vida. Muitas vezes a gente enfrenta batalhas, está uma batalha, a gente, não, é mais fácil recuar, a gente tem que permanecer, e a nossa vida é assim. Quando a gente fica insatisfeito por certo momento, a gente dá margem para essa satisfação dominar o nosso coração. E quando domina o nosso coração, de fato é um perigo, pode nos levar à incredulidade. Então, coração grato por tudo. Até mesmo as provações que a gente passa, a gente deve ter gratidão por elas. Porque elas nos tornam mais fortes, né? Como o Gia também mencionou semana passada. As provações nos tornam mais fortes.
elas nos tornam mais firmes também. Porque seria muito fácil uma vida só de bênçãos, né? Sem nenhuma provação. Imagina só alegria, tudo dando certo. Não passar por nenhum perrengue, por nenhuma dificuldade. Daí é fácil se manter confiante no Senhor assim. Quem aqui não queria? Eu queria, mas não. A vida tem as suas dificuldades e são necessárias para nos manter firmes, para nos moldar o nosso caráter, como é uma gíria bem daqui do sul, moldar o nosso caráter. Então, uma aplicação relacionada a esse ponto é a seguinte: que você deve buscar a satisfação em Deus, em tudo que Ele fez por você. Assim, a rebeldia não tomará conta do seu coração. Você deve buscar a satisfação em Deus, em tudo que Ele fez por você. Assim, a rebeldia não tomará conta do seu coração. E duas perguntas que eu trago também. Você tem meditado nas coisas que o Senhor já fez por você? Com que frequência você faz isso? Para pensar. Em um momento que a gente está pensando em murmurar, a gente para refletir o que Deus já fez por nós. Quantas vezes a gente para pensar nos maus caminhos que Ele nos livrou? Imagina quantos caminhos a gente poderia ter tomado, que a gente podia ter entrado, que Ele nos livrou. Então, são nesses momentos que a gente está pensando em murmurar que a gente deve fazer essa reflexão. Parar e pensar nas bênçãos que o Senhor já fez na nossa vida. Quando a gente está prestes a tomar uma escolha ruim, prestes a seguir um caminho ruim, a gente para fazer essa reflexão e a gente vê, não, a nossa caminhada com o Senhor vale muito mais a pena do que esse caminho. Vale muito mais a pena do que ficar aqui nessa insatisfação murmurando. Porque o que o Senhor já fez por nós é muito maior do que aquilo que a gente pode desejar, e pode ser só um prazer momentâneo, pode ser só uma falsa ilusão de uma coisa boa. E no terceiro ponto, e o último aqui, relacionado ao versículo 19, é que a incredulidade é o nosso verdadeiro inimigo, que deve ser combatido com perseverança. Como diz o versículo 19, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, o povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida por causa da incredulidade. Eles morreram, seus ossos estão lá no deserto porque eles permaneceram incrédulos. E aqui nós encontramos o real motivo de eles não terem permanecido, que é a incredulidade. E nós devemos batalhar contra ela. A incredulidade é nosso verdadeiro inimigo, que o autor do texto traz aqui hoje. O nosso inimigo vai ser combatido com uma dose de confiança. O apóstolo está falando do corpo como um todo, e não de um membro individual aqui. Essa incredulidade vale para todos nós como corpo, como igreja. Porque lá no deserto, não foi um ou outro que caiu. Foi uma maioria que murmurou. A maioria caiu. Lógico, teve aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que acreditaram e receberam a promessa. Mas aqui também a incredulidade atingiu todo o corpo, e nós devemos cuidar para não atingir todo o nosso corpo como igreja. A incredulidade é a nossa inimiga, é a vilã. E ela pode atingir não só um de nós, ou meia dúzia, mas todo também. Então a gente deve cuidar, assim como aquele povo caiu em incredulidade, que a gente não caia como igreja. A gente tem que sempre estar revisitando as doutrinas. Sempre também observando o que cada um está pregando. O que um presbítero, um pastor, o que um membro está pregando. A gente não deve também, como igreja, ver algo que está errado, até das lideranças, e aceitar. Não. Se tem alguma coisa que está sendo feita errado no movimento da igreja, sendo feito errado, nós também devemos buscar esse amparo, ver o que está sendo errado. Porque esses movimentos de liderança podem levar todo um corpo à incredulidade. Quantas igrejas a gente já viu? E nós, como igreja, devemos ficar espertos também como isso. Porque nós somos um corpo só. Se a gente vê que muitos estão murmurando, nós também como liderança, a gente vai chegar e entender o porquê. Porque
a murmuração, tanto de um lado como de outro, pode levar à incredulidade. Então, o povo que saiu do Egito virou as costas de vez. Não foi só um tropeço ocasional, mas sim uma renúncia da fé. Eles renunciaram àquilo, renunciaram àquela promessa por conta da aprovação. Não há como permanecer quando largamos as luvas e abraçamos a incredulidade, como eles fizeram. E aqui eu trago uma ilustração de largar as luvas e abraçar a incredulidade, de desistir fácil de uma batalha. Muitos já viram as séries Vikings in the Last Kingdom. São séries muito boas e trata ali muitas lutas, muitas batalhas de cristãos contra os vikings, contra os pagãos. E a gente vê aqueles cristãos lutando, morrendo para defender a sua terra, defender a igreja, defender a sua causa. E em nenhum momento eles largam as espadas e se curvam para os pagãos. Em nenhum momento. Até em situações que os pagãos estão completamente dominando o seu terreno, eles vão lá e lutam com desvantagem para recuperar o seu terreno. E é assim que a gente deve lutar também. Assim que a gente deve fazer contra a incredulidade. Lutar como se fosse um grande vilão, como se fosse vikings ferozes. Homens grandes, maiores que nós, com machados, com muita raiva, querendo invadir o nosso território, que aqui é o nosso coração. E a incredulidade vai tentar invadir, como esses vikings tentam invadir na série as terras cristãs. E nós devemos lutar e não abrir a porteira, e não levantar uma bandeira branca. Não, a gente deve lutar. A gente vai lutar até o fim contra ela. Porque a nossa jornada cristã exige isso, exige essa luta. E aqui o autor está dizendo isso. Se motivem, fiquem firmes e lutem contra ela, porque Cristo é superior a todos aqueles. Alguns permaneceram, vocês também podem permanecer, porque eles permaneceram diante de Moisés, e vocês podem permanecer diante de Cristo, que é superior a Moisés. Então não há como permanecer quando a gente larga as luvas. A gente deve lembrar disso. E a gente deve lembrar de exemplos de perseverança na fé, como diz Calvino. Assim como Deus vos proíbe de imitardes a descrença dos antepassados, também pôs diante de vós outros antepassados, cuja fé serve de exemplo. Aqui Calvino está dizendo, assim como Deus usou de exemplo esse povo que se rebelou, muito mais ele usa exemplos bons a ser seguidos. Exemplos de fé dos nossos antepassados, de povos, dos pais, dos apóstolos, dos mártires, de muitos teólogos, de muitas pessoas comuns também, que viveram a fé cristã. A gente deve se agarrar nesses exemplos bons e também olhar para esses exemplos como o de hoje, do povo que murmurou. E seguir aqueles exemplos de fé, seguir aqueles exemplos de perseverança, em meio à angústia, em meio à dor, como os mártires. A gente deve seguir esses exemplos. E para encerrar nessa manhã, eu trago a última aplicação, que diz o seguinte: que a incredulidade é o motivo que você tem para lutar, preservar, perseverar e obedecer na estrada da fé. A incredulidade é o motivo que você tem para lutar, perseverar e obedecer na estrada da fé. Esse é o motivo que a gente tem. A incredulidade é o nosso inimigo. Ela é o maior vilão que Satanás utiliza para tomar nosso coração. Por isso que a gente não deve dar margem a pecados, não deve dar margem a nenhum caminho largo, mas sim seguir firme. E o N.T. Wright, ele usa um exemplo muito interessante, que a gente não pode cochilar diante do volante da nossa vida. E ele traz a ilustração que eu achei genial, de quem é que dirige. Acho que a maioria dirige. Quem não dirige acompanhou um motorista ao lado. Imagina um motorista dirigindo numa autoestrada, aquele carro confortável, o arzinho condicionado ligado, bem refrescante, e tu está dirigindo por horas.
daqui a pouco vem aquela vontade de cochilar. Aquela sonolência, aquele momento de relaxamento, que a gente... quem sabe se eu pescar o olho um pouquinho, que relaxa um pouco, ou quem sabe se eu acelerar um pouco mais, eu não vou ficar com sono, eu vou ficar mais atento, e naquele momento a gente balança. Há um momento na nossa vida cristã que se equivale ao momento de sonolência no carro. Um dos efeitos do cansaço é o sussurro enganoso que diz: você pode cochilar, não tem problema nenhum, vai dar tudo certo. Se tu der uma piscada, segue tua viagem, tu vai chegar mais rápido, não tem perigo, tu vai chegar no tempo que tu determinou. Isso é só uma sonolência, tu não vai dormir. Dá uma piscada mais forte, relaxa. E vem aquele sussurro: não precisa parar, segue viagem. São momentos em que o sussurro diz que não há importância de se render. E nesses momentos da nossa vida também, o sussurro vem dizendo que não há importância, faz isso, todo mundo faz, o Senhor não vai se indignar contra ti, o Senhor não vai se irar contra ti, todo mundo faz, se rende um pouquinho. Esse sussurro que essa ilustração traz quando a gente está dirigindo também vem na nossa vida cristã. Em certos momentos o sussurro vai entrar no nosso ouvido e vai dizer: não tem problema, o fulano está fazendo, não tem problema fazer esse pecado ou aquele, não tem problema agir desse modo, não tem problema, todo mundo faz. E você vai dando margem, e vai ficando mais forte esse sussurro, e a vontade de dormir no volante vai aumentando, e quando vê, você está colocando toda a sua vida em perigo. E não só a sua vida em perigo, a vida de todo mundo que está nesse carro, a vida de todo mundo que está na tua vida, todos que estão ao seu redor estão em perigo quando você dá margem para esse sussurro. Quando a gente dá margem para o pecado, ele cada vez aumenta mais, e toda a nossa construção, tudo aquilo que Deus fez por nós, corre perigo. Pode parecer bobagem, mas aquilo vai se alastrando, e daqui a pouco toda a nossa construção, todas as pessoas que estão ao nosso redor estão em perigo, e acontece alguma coisa conosco que atinge os outros, que vai abalar a fé dos outros, que vai abalar a vida dos outros, por conta de um sussurro, por conta de um cochilo nosso. Então a gente, neste momento que estamos colocando a nossa vida em risco, a gente deve acordar. A gente deve, como motorista, se pegar sonolento, parar o carro, tomar um cafezinho, se alongar bem e depois seguir viagem. E é isso que a gente deve fazer também na nossa vida cristã. Em certos momentos a gente deve parar um pouco, respirar, buscar auxílio diante de Deus e diante de irmãos. A gente deve parar, repensar as nossas convicções, repensar as doutrinas que fizeram um dia a gente estar firme lá no princípio, e voltar para o carro e seguir viagem, e seguir firme, bem acordado. É isso que a gente deve fazer na nossa jornada. Há momentos que vão exigir isso, e se a gente tentar seguir do jeito que a gente está, a gente vai colocar risco não só na nossa vida, mas na vida de todos que estão ao nosso redor. Isso pode ter prejuízos sem fins, para nós ou para os outros. Então a gente deve sempre ter isso em mente, que a incredulidade vai bater na nossa porta como esse cochilo, e se a gente der margem, a gente dorme. O que essa passagem diz é que devemos manter uma disciplina espiritual até o fim, olhando para Cristo, que é superior a todos eles. E a disciplina espiritual que o autor está nos mostrando aqui vai nos manter acordado, vai nos manter firme nessa direção. E como o Gia falou semana passada, e como o autor cita de novo no texto, hoje é o momento para a gente fazer essa reflexão. Se você não está tão desperto como quando começou a sua caminhada, ou como esteve confiante em certo ponto da sua vida cristã, hoje é a hora de agir, é a hora de acordar, é a hora de revisitar
os seus fundamentos da nossa fé. É hora de buscar auxílio dos irmãos, é hora de buscar auxílio em Cristo, de voltar às práticas corretas que a gente deve viver, as práticas devocionais. Hoje é o momento. O autor de Hebreus está dizendo aqui é que nós devemos ficar alertas, devemos manter essa disciplina espiritual e devemos começar hoje, porque o risco é iminente, o perigo é iminente, o cochilo pode ocorrer em qualquer momento do nosso trajeto. Então, convido todos hoje a refazer essa reflexão, convido todos hoje a olhar para a nossa jornada e buscar essa confiança que a gente teve em outro momento. E sempre buscar uma confiança maior, porque só assim a gente vai estar livre da incredulidade, que como o povo do deserto caiu em tentação, como o povo do deserto murmurou, a gente não vai murmurar, porque eles tinham Moisés, a gente tem Cristo, e Cristo é superior a Moisés. Amém? Cristo é superior a tudo. Então hoje é esse momento que a gente deve revisitar e pensar que nós temos Cristo e Ele é suficiente para a nossa vida. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor seja conosco e que firmes a gente se mantenha um com o outro. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por mais esse capítulo que visitamos e que foi muito importante para a nossa jornada, muito importante para o nosso aprendizado, e tenho certeza que o Senhor falou ao nosso coração diante desses sermões. Que o Senhor possa agir em nossa vida, que o Senhor possa nos dar conforto, nos dar sustento em momentos de fragilidade, em momentos que a gente está para cochilar, o Senhor possa ser o nosso amparo, possa ser a nossa alegria, possa ser aquele que nos desperta a confiança. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, louvamos ao Senhor por seu amor, por sua bondade, por sua infinita misericórdia. O Senhor é bom todos os dias, o Senhor é bom em todos os momentos. Não há um só momento em que a boa mão do Senhor não esteja sobre cada um de nós. Amém? E eu quero convidar vocês agora, a participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, este momento glorioso, que nos faz, todos os domingos, estar pactualmente ligados ao nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isto em memória de mim. Irmãos, quando o Senhor parte o pão, Ele está comunicando aos seus discípulos, em primeiro lugar, e ao mundo, que Ele seria morto na cruz, para a salvação dos pecadores. Amém? A palavra do Senhor também nos diz que depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, vocês estão anunciando a morte do Senhor. Vocês estão crendo na morte do Senhor e crendo também que Ele virá para a eternidade com os seus. Amém? Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque a tua palavra nos diz que o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, no sentido que nós somos participantes na morte do Senhor e na sua ressurreição e na sua glorificação. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, meus irmãos. Nós vamos, enquanto o Jean canta, mais um cântico. Eu quero convidar vocês para virem até a mesa
e se servirem do pão e do cálice e participem do sacramento da ceia do Senhor. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas o que nós fazemos hoje com os nossos pecados? Como disse o William na pregação, hoje. Por isso nós vamos ter nesse momento a confissão dos nossos pecados. O que fazemos com os nossos pecados? A Bíblia diz: se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, eu peço que vocês nesse momento apresentem seus pecados diante do Senhor. Sempre temos pecados que precisam ser confessados e que precisam serem perdoados, e por isso nós precisamos da absolvição. Então tenha esse momento para apresentar os seus pecados e se arrepender diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza no caminho da vida eterna. Irmãos, nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Então eu proclamo a todos vocês que creem em Jesus, que os seus pecados estão perdoados. Esta é a boa nova que o Evangelho nos traz. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Comam o pão, meus irmãos, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Recitem comigo, meus irmãos, o credo apostólico, a nossa fé, a nossa declaração de fé principal. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Bebam o cálice. Graças a Deus. Senhor, nós te glorificamos. Senhor, nós te bendizemos. Muito obrigado, Senhor, por teu amor, por tua misericórdia, por tua benevolência, por tua bondade, pelo perdão de nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela ceia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o domingo, o dia em que o Senhor ressuscitou. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvamos ao Senhor, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, tenham esperança. Tenham esperança. O Senhor é Deus. Amém? Amém. O William falou aqui dos vikings. Os vikings foram lá na terra dos cristãos. Foram lá. Mas quem mandou eles ir lá? Porque 150 anos depois, os deuses que os vikings levaram lá na terra dos próprios vikings era apenas mitologia. Porque eles foram invadir a terra dos cristãos, 150 anos depois, pode consultar a história, toda a Noruega, Dinamarca e Suécia eram cristãos, e os deuses dos vikings, Valhalla e os céus deles era só mitologia, e até hoje é só mitologia. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus, meus irmãos. Os muçulmanos estão vindo para a Europa. Quem mandou eles vir? Daqui 100 anos, a maioria das igrejas na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Noruega vão ser de muçulmanos, convertidos para a glória de Deus. Porque sempre foi assim que aconteceu na história do cristianismo. Tenha esperança, meus irmãos. Sai daqui com esperança hoje. E se isso acontece na história, na tua vida, muito mais acontece. Essas reviravoltas sensacionais do nosso Deus. Amém? Ore comigo a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado. Te louvamos, Senhor, te louvamos por este culto, pela pregação da palavra, pela ceia do Senhor. Agora, Senhor, nos dá um restante de domingo abençoado, uma semana abençoada, que a tua boa mão seja sobre todos. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, e o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém.